Hoje é dia 3 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, queridos e queridas, bonitos e bonitas, lindos e lindas. Rapaz, o que é essa história do PowerPoint da Rede Globo, né, gente? Reportagem do meu colega, amigo, Thiago Suman, no Diário do Centro do Mundo. Já tá tendo chiadeira lá dentro, tá, gente? E eu conversei com algumas fontes também que conhecem a Globo. O que as minhas fontes me dizem é o seguinte: Andréa Sadi não tem responsabilidade nesse episódio. Tem responsabilidade de ter lido, de ter apresentado o PowerPoint sem nenhuma crítica. Ela é uma talking head dentro da Globo. E não tô passando pano, tá, gente? Eu tô simplesmente reproduzindo o que me contaram, e são pessoas que são bem informadas. Agora, o que o Suman diz é que é o seguinte: tá tendo uma queixa dentro da Globo a respeito de uma suposta blindagem que a Sadi teria lá dentro. E é o seguinte, tá ruim o clima, tá? Tá ruim, eu tava falando até com outras pessoas ontem à noite. Talvez esse negócio do PowerPoint da Globo tenha sido o maior tiro no pé no começo das eleições. Porque, gente, eles iam ficar contra a Globo, tá? Contra o Lula, tá? A Globo não engana mais ninguém, tá? O Lula e o governo Lula fez investimentos ali, o governo federal, porque a Globo é golpista, a Globo é manipuladora, a Globo poderia dar muita dor de cabeça ao longo do governo. Então teve esse aporte de publicidade. Eles nunca vão admitir isso, mas é o que me parece que aconteceu. E só que a natureza da Globo é golpear o Brasil. A natureza da Globo é ser contra os direitos do trabalhador. A Globo é assim desde Vargas. A Globo, a Rede Globo de televisão surge na ditadura. Por mais que eles tenham apresentadoras mulheres, por mais que eles tenham a bandeira da inclusão nas telenovelas, a Globo é esse bicho. A Globo está se tornando um puxadinho da Revista Oeste. Nós estamos vendo que o bolsonarismo não está apartado da nossa mídia hegemônica. A extrema-direita não está apartada da nossa imprensa hegemônica. A elite, o Haddad falou isso muito ao longo do governo, a elite é Bolsonaro, gente. A elite talvez gostaria de um candidato de terceira via. Mas como a terceira via não tem voto, como a terceira via não tem carisma, como a terceira via não tem meios, eles vão de Flávio Bolsonaro e eles vão tentar esconder o sobrenome Bolsonaro. Eles vão tentar dar uma enxugada no nome Bolsonaro. Eles vão tentar apagar, vão tentar reescrever a história deles. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Independente da Andréa Sadi, e a gente vai ler depois a reportagem do Suman explicando direitinho isso, independente da Andréa Sadi, a pressão na Globo precisa continuar. A Globo perdeu a liderança na TV a cabo, diminuiu a sua audiência, embarcando nessa coisa de ser bolsonarista. Tem que perder mais audiência. Nós temos que valorizar cada vez mais os veículos digitais, como essa Folha TV, em que a gente entrevista aqui, em cima do laço, o Ottoni de Paula, que é um cara de direita, no dia em que Ronaldo Caiado é lançado oficialmente como candidato do PSD, em que a gente entrevista Mauro Matosinho, que denuncia os laços do Centrão com crime organizado. A gente entrevista o Julian Lemos, que era braço direito do Bolsonaro, e que traz importantes lições de como o bolsonarismo foi nocivo para essa nação. Nós temos que valorizar a nossa comunicação progressista. Ontem à noite, eu estava com o Vinícius Segala no Diário do Centro do Mundo, e ele estava falando que ele não acha muito bom essa galera que reclama só da SECOM. E eu concordo com o Vini com um acréscimo, né? Realmente, a culpa da comunicação não é só da SECOM do governo Lula. E eu digo mais, a gente tem que fortalecer, na verdade, a nossa comunicação de esquerda. Cadê os partidos organizados para essa eleição? Cadê as brigas internas sendo deixadas de lado e o foco estando no combate ao fascismo? Cadê a coesão do nosso campo
em fortalecer os nossos espaços e divulgar as ações do governo. A turma reclama que eu coloco o Bolsonaro na capa aqui, mas, gente, eu coloco o Bolsonaro na capa por uma questão noticiosa. Nas minhas redes sociais, eu divulgo o perfil oficial da Casa Civil, eu divulgo o perfil oficial do Ministério da Fazenda, eu divulgo muitas vezes o perfil do Lula. O perfil do Lula é um farol, é um norte do que a gente tem que divulgar e do que a gente tem que falar. Então é importantíssimo que a gente tenha nesse horizonte tanto a esperteza de combater o bolsonarismo, e muito obrigado, Marli, você entendeu aqui a nossa posição de fazer isso. A gente tem que ter no horizonte combater o bolsonarismo e divulgar as questões corretas. A gente tem que ser nas redes sociais, pessoal, malaco. Tem que ser malandro. Não pode ser ingênuo, não pode ser burro. Nós não estamos mais no tempo de burrices, nós não estamos mais no tempo de perder tempo. O relógio está contra nós nessa eleição. Quanto mais rápido, quanto mais organizado nós estivermos ao longo desse ano, na nossa comunicação digital, e espalhando os cortes corretos, espalhando... Aqui é o espaço em que a gente espalha bom conteúdo. Eu não fico só passando vídeos, gente. Eu faço uma verdadeira seleção aqui de notícias, de fatos, para vocês saírem daqui muito bem informados. Para a gente ter um diálogo e para a gente ter um desenvolvimento. Ontem tivemos uma entrevista interessantíssima com o Bruno Panda, que é policial militar no Rio de Janeiro. E que lançou um livro e trabalha em um projeto social. A gente tem que divulgar as boas causas, a gente tem que divulgar os bons pré-candidatos. A gente tem que ter, né, parlamentares de esquerda, deputados que marquem entrevista aqui, que não desmarquem no dia. A gente entende que o cotidiano de vocês tem muito imprevisto, mas vocês têm que estar muito perto da gente. Não pode ser uma coisa em que eu tenho que ficar correndo atrás. Tem que ser fácil para todo mundo. Para a gente ganhar essa eleição e governar. Muito boa notícia que nós tivemos da ida da Elisiane Gama, do PSD, para o PT. Para se tornar efetivamente base do governo Lula. Elisiane Gama, que teve uma atuação lendária, exemplar na CPMI do golpe. Elisiane Gama, Soraya Tronic, nomes femininos porretas de mulheres. No caso da Soraya, mulher que estava na direita, que foi eleita na onda do bolsonarismo, mas se arrependeu e entendeu, e tem entrevista dela aqui no nosso canal. Tem muitos conteúdos que a gente desenvolve aqui de uma maneira muito interessante, gente, e que é muito melhor do que o PowerPoint da Globo. Não entrem na comunicação bolsonarista. Ontem especulamos e é uma boa suposição. Provavelmente uma das fontes da Malu Gaspar no Globo é o senhor Eduardo Bolsonaro. Ela não fala mal do Eduardo Bolsonaro. Ela não noticia as presepadas do Eduardo, porque provavelmente ela está preservando a fonte dela. E nós temos provavelmente uma jornalista no maior grupo de comunicação do Brasil espalhando teses bolsonaristas. É o puxadinho da Revista Oeste, gente. É o puxadinho da Revista Oeste. Antônio mandou aqui, tudo que é bom para as pessoas pobres do Brasil, a Globo é contra o Bolsa Família, é contra a educação, porque eles são igual ao governo de São Paulo e a educação não vale. Exato. A Globo é a cara esburacada do Tarcísio. A Globo é o PSDB que caiu de podre. Essa é a Rede Globo de televisão. Não adianta eles maquiarem essa realidade. E o futuro somos nós. O futuro da comunicação está aqui. O futuro da comunicação está em cada um de vocês que participam conosco, que são centenas de pessoas. E um público que está crescendo cada vez mais, um público que está atingindo cada vez mais pessoas. Tenho muito orgulho desse canal, viu, gente? 2 milhões de visualizações por mês não é pouca coisa. Com uma equipe pequena, aguerrida. Ontem, Xanda Fontes entrevistou lá o professor José Fernandes. Tem muita coisa legal que a gente desenvolve aqui. A gente desenvolve sem ter a grana da Globo. Sem ter a infraestrutura da Globo. Mas fazendo a coisa de uma maneira séria, fazendo a coisa de uma maneira dura. Fazendo a coisa da maneira mais analítica possível. E é isso que a gente precisa fazer, pessoal.
Bom dia, Pedro e a todos. Será que eles vão ser contra o Pix também? A Globo não liga pro Pix. Quem liga pro Pix somos nós. O Pix é do governo. O Pix é do Brasil. Nós temos que parar de exaltar pessoas que são submissas aos Estados Unidos. A atuação da Globo no sequestro do Maduro foi vergonhosa, foi o pior jornalismo que eu já vi. Pior jornalismo que eu já vi. Era um press release do Departamento de Justiça americano, do Departamento de Estado americano. A Globo que se diz superior ao Trump, que gosta do Partido Democrata, fazendo linha auxiliar do trumpismo. Essa emissora é horrível, gente. Esse PowerPoint é horrível, mas ele é uma lição para a gente entrar nessa eleição mais calçado. Nós temos que entrar nessa eleição mais esperto. Nós temos que entrar nessa eleição mais desperto também. Espertos, despertos, contra um mar incerto. É duro o que a gente vai enfrentar nos próximos meses. É duro o que a gente vai enfrentar nos próximos momentos. Não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser tranquilo. Nós vamos enfrentar um período de ataques sistemáticos. E o duro, o Flávio Bolsonaro, ao contrário do pai dele, por que eu estou dizendo que a gente tem que ser safo? Por que eu estou dizendo que a gente tem que ser malaco, malandro? Porque o Flávio Bolsonaro é um malandro. O Flávio Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é aquele cara que se locomove, derrubando a prateleira, causando barulho, infernizando a vida das pessoas. Flávio Bolsonaro não é nada disso. Flávio Bolsonaro é muito ligado. Flávio Bolsonaro já entendeu o que a gente vai fazer nessas eleições. E eu não estou dizendo que ele é um gênio, eu estou dizendo que ele é safo. E nós temos que ser mais safos do que ele. Esse PowerPoint, a reação das redes sociais, concordo com a Márcia Tiburi, a reação da mídia progressista, a gente provou muito o nosso valor essa semana. Foram cortes e mais cortes desconstruindo essa farsa que a Globo quer montar. E não tenham dúvida nenhuma, a delação de Daniel Vorcaro vai ser usada nessa eleição contra o Lula. Vai ser usada. Eles estão usando vazamentos seletivos da Polícia Federal para criar um clima de nova Lava Jato. Estão atacando sistematicamente o ministro Alexandre de Moraes para criar uma nova Lava Jato. Estou dizendo que o Alexandre de Moraes é santo? Não. Nunca disse, nunca direi isso. Eu sei quem é Alexandre de Moraes, mas sei que Alexandre de Moraes contribuiu para que essa democracia estivesse em pé. A gente sabe quem é o ministro Alexandre. Juvencio mandou, eu só espero, Pedro, que caso o Lula seja reeleito, não vá sentar no JL. Pois é, isso é uma coisa que me irrita, cara, profundamente. O Lula é o maior líder que nós temos, o Lula é um cara fora da curva. O Lula concilia, eu tô doido para ler o segundo volume agora da biografia do Fernando Moraes, que trata a respeito do Lula conciliador. E parece estar muito interessante esse livro 2. Inclusive, já estou em contatos para tentar trazê-lo aqui, tá? A gente vai conversar com o Fernando Moraes, sim. Então, é isso que a gente precisa desenvolver, gente. A gente precisa desenvolver um senso de que nós somos a mídia, nós somos o meio. Nós somos a evolução dessa trajetória que a gente está testemunhando. Nós vamos fazer a diferença em outubro e novembro, se tiver segundo turno. É a gente, pessoal. Por isso é importante fazer como a nossa querida Marli Carrara fez no comecinho, já mandou um Pix de 20. Marli pode ganhar um livro em PDF se ela quiser. Só me mandar e-mail lá para pedrozambarda@gmail.com. O nosso financiamento, gente, como nós somos de esquerda, como nós somos declaradamente de esquerda, a gente não tem financiamento de banco, a gente não tem anunciantes no canal, só algumas parcerias muito pontuais, de cupom. Então, qualquer contribuição que você puder fazer, qualquer R$1 nessas 160 pessoas que me acompanham, eu fico muito feliz toda vez que eu faço o editorial e converso com vocês e convoco vocês à luta, que vocês comparecem e que a gente concentra aqui esforços. Essa é uma live para você sair muito bem informado, essa é uma live para você sair esperançado, essa é uma live para a gente desenvolver juntos uma solução para o Brasil, para a gente pensar o país. A gente reúne aqui na Folha TV
as pessoas que pensam o país, as pessoas que querem um Brasil melhor, as pessoas que valorizam as ciências humanas, que valorizam a ciência, que valorizam o conhecimento. A gente reúne aqui as pessoas inquietas, as pessoas que têm preocupação social, as pessoas que tentam entender os detalhes da política. Nós não somos a Globo News para vender um enlatado para vocês que você vai desempacotar e no fundo vai estar lá Flávio Bolsonaro empacotado. Eu jamais, eu não dormiria bem à noite. Eu não dormiria bem à noite se eu soubesse que eu estou vendendo para vocês Flávio Bolsonaro presidente. Eu teria vergonha disso. O que eu estou defendendo junto com vocês aqui é que a gente dê um 4º mandato para o Lula e que nós formemos novas lideranças de esquerda. Que a gente dê formação para novas lideranças de esquerda. O Fernando Moraes fala de Lula Zaratini, por exemplo, como uma liderança que está no radar do PT. Nós temos que desenvolver melhor Guilherme Boulos, nós temos que desenvolver melhor Érica Hilton, nós temos que desenvolver melhor o Fernando Haddad. Fernando Haddad que está chegando forte já nessa eleição do governo do estado de São Paulo. Que pode, eventualmente, virar o jogo e mostrar uma gestão infinitamente melhor do que Tarcísio de Freitas. Então, queridos e queridas, é isso que a gente tem que desenvolver, é isso que a gente tem que colocar na rua. A gente precisa colocar o nosso bloco na rua. A gente precisa colocar as nossas pessoas na rua. E para começar bem o dia, vamos trazer uma análise do Reinaldo Azevedo sobre as pesquisas e Lula. Ele falou uma coisa interessante sobre Lula nas cidades. Vamos lá. Por que Lula deveria torcer por pesquisas em que ele aparece atrás? Eu sei que o título ficou estranho, mas eu vou explicar para vocês. Vai. Reinaldo, a Atlas Intel fez pesquisas sobre a eleição presidencial em alguns estados, que tem importância na equação dos estrategistas. Para estado por estado, porque eu vou trazer umas informações aqui. Tá bom. Levantamento feito por recrutamento digital aleatório, né? E os dados dizem respeito aos números totais, incluindo brancos, nulos e o não sabe. Então vamos lá. Em São Paulo, Flávio bateria Lula por 49% a 44%, com margem de erro de 2 pontos. Ruim, né? Só que na eleição em 2022, o Lula perdeu para o Jair Bolsonaro por 51,96, quase 52, a 42,1. Diferença bem maior. Nós estamos falando... E eu estou falando de votos totais aqui também, tá? É isso aí, Rudi. Os dados do TSE. Então vamos lá. O Lula perdeu em São Paulo por 52 a 42, arredondando. E agora ele perderia por 49 a 44? Isso. 5 pontos? 5 pontos. Perderia para o Flávio por 5 pontos em São Paulo? Isso. Perdeu em São Paulo por 10 pontos. Se for isso, tá bonito. Nós estamos falando de mais de 33 milhões de eleitores, o maior eleitorado do país. Aí vem uma outra coisa. Quem ganha em Minas, ganha eleição. O fato de que você tenha eventos históricos que se repetem e tal, não quer dizer que, quando você olha a estatística e a matemática, isso encontre uma expressão científica, como alguns cretinos estão tentando fazer parecer. Mas vamos lá. Em Minas, vai, o que tem em Minas? Lula ficaria na frente por 47,3% a 46,9%, margem de erro também de 2 pontos. Apertadinho. O Lula na frente? Achei até que era o Lula que fica na frente? Lula na frente. Lula. Até achei que fosse o Flávio. Melhor ainda pro Lula. Porque, atenção, eleição passada, em Minas, 48,8% a 48,51%. Foi ainda mais apertada. Ainda mais apertada do que agora. Tá empate, mas ali foi mais apertado. 0,29 de diferença.
Mas São Paulo resolveria. E Santa Catarina? O estado mais bolsonarista, né? O resultado é 59,4% para Flávio e 31,1% para Lula. A margem de erro aqui é de 3 pontos. Puta, oxe, foi ainda melhor para o Bolsonaro. Foi 67,3 a 29,85. Tudo bem, Santa Catarina tem eleitorado pequeno, 6,6. Minas, nem falei, 16,5. Ah, o Lula está atrás, mas ele tem que torcer para ser isso mesmo. No Ceará está um pouquinho pior do que ele esteve, mas vai. Lula bateria Flávio por 60% a 34,9%. Margem também de 3 pontos. Então, no Ceará, aí sim, mas são 6,85 milhões de eleitores. Resultado do TSE 2022, 68,28 para o Lula a 29,14 para o Bolsonaro. Aqui, no Ceará, a situação está um pouquinho pior, mas a campanha nem começou. E aí tem o Piauí, o pequeno Piauí, que foi o estado em que o Lula teve a maior vantagem dos votos válidos em 2022. Como é que está hoje? Lula venceria por 67 a 25, margem igualmente de 3 pontos. E ali sim, Piauí foi 74,79 a 22. Então aqui Lula está pior, mas... Bom dia, queridos! 1,38 milhão de... 1.380.000 eleitores. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Lula tem que rezar para o resultado dele em São Paulo ser esse mesmo. Eu vou falar de novo. Se for isso, é uma diferença de 5 pontos. Obrigado, Gabriel. Hoje, e já foi de 10. Ah, mas isso pode mudar, porque tem campanha. Sim, mas tem campanha dos dois lados, né? É isso, tem campanha dos dois. Calma, coisa mal começou. Ah, e o Reinaldo está dizendo que a situação do Lula está muito confortável. Confortável? Não. Eu disse isso? Confortável? Tá nada. Tá, é muito desconfortável. Pesquisa em Santa Catarina. Eita! Pensou? Se o Carlos fica fora do Senado? Tudo bem, não começou ainda, mas... Uma nova pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, mostra a deputada federal Caroline Gittoni, do PL, na liderança das intenções de voto na corrida ao Senado por Santa Catarina. No cenário consolidado, que soma primeiro e segundo votos, já que 2 vagas estarão em disputa, a parlamentar aparece com 30,7% das intenções contra 20,1% do senador Espiridião Amin, do PP. O filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro, também do PL, aparece em terceiro, com 18,3%. O ex-deputado federal Décio Lima, do PT, e o vereador de Florianópolis, Afrânio Bopré, do PSOL, completam a lista, respectivamente, com 13,4% e 9,7% das intenções. Brancos e nulos somam 5% e 2,8%. Não souberam responder. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 30 de março, com 1.280 entrevistados por meio de recrutamento digital aleatório, margem de erro de 3 pontos, com nível de confiança de 95%. E a rejeição ao Carlos está em 43,6% e metade dos entrevistados acha que é oportunismo político se candidatar por lá. O Espiridião Amin ficou fora da chapa, que tem o PL, em associação com o Jorginho Mello, do PP, e já há oferta para ele se candidatar por outro partido. E há uma certa ofensa do povo catarinense, que já tiveram que aguentar lá em Balneário Camboriú, porque virou, eu já disse, Santa Catarina sendo tratado como o puxadinho dos Bolsonaro. Né? O puxadinho. De repente aparece o Carlos. E o Carlos, ele não quis ir num estado, disputar por um estado em que precisasse, de fato, ter ali... Olha, aqui a tendência é perder, então precisamos de um Bolsonaro muito forte para... Não, ele quis ir na maciota, pô. Ele quis ir sem erro. Não é? E aí, realmente é muito feio. Por que Lula deveria torcer por pesquisas em que ele aparece atrás? Esse comentário do Reinaldo é muito preciso, tá, gente? No final das contas,
no final das contas, se aparecesse que o Lula ia ganhar em primeiro turno, agora, em abril, março, maio, talvez a gente subisse no salto e talvez a gente fosse quebrar a cara. Como as pesquisas já mostram a dificuldade da esquerda nesse ano, como a Globo resolveu pesar a mão, vamos passar a usar, meus caros e minhas caras, a canalice desses fascistas a nosso favor. É isso que a gente tem que fazer. É o que está acontecendo, por exemplo, aqui nessa live, que tem mais de 300 pessoas assistindo. A gente tem que esperançar. A gente tem que botar a mão na massa. A gente não pode ficar... E respeito muito o professor José, tem uma trajetória incrível como youtuber, mas eu não acho que a culpa é só da SECOM. A gente tem que ter partidos políticos atuando, a gente tem que ter ONGs atuando, a gente tem que ter jornalistas atuando, jornalistas investigativos. Nós temos que ter as instituições públicas, as instituições privadas. A gente tem que trabalhar, gente. A gente tem que trabalhar. O Rudi Nogueira falou, todo orgulho precede uma queda. Pois é, a paulada que a gente tomou no começo desse ano, com a ascensão meteórica de Flávio Bolsonaro, aquele que tem o sobrenome Bolsonaro e tenta esconder, pode ser o começo da ruína deles. Então a gente precisa reagir, a gente precisa ter inteligência, porque essa familícia, como diz a Lourdes, já prejudicou demais o Brasil. Foram 400 mil mortos numa pandemia que poderiam ter sido salvos. A gente tem que ter esperteza, a gente tem que ter... tem que ser safo. Quando eu peço para vocês aqui os superchats, quando eu peço para vocês aqui as contribuições, é porque eu não dependo do governo. Nós apoiamos esse governo de graça. Nós apoiamos esse governo porque é bom para o país. Eu sou de esquerda porque a esquerda oferece uma visão autêntica, verdadeira. O socialismo, o comunismo, a social-democracia são regimes humanos. Eu acredito no humano, gente, ainda mais num mundo em que a gente tem guerra do Irã e avanço da inteligência artificial. Nós temos que apostar no humano, nós temos que apostar na fraternidade, nós temos que apostar num mundo pós-imperialismo estadunidense. Nós temos que avançar num mundo em que não tenha genocídio em Gaza. Nós temos que lutar para um mundo multipolar de verdade. Eu não estou aqui no faz de conta. Eu não estou aqui fingindo indignação. Eu estou aqui sendo verdadeiro. Eu estou sendo aqui verdadeiro. Então, meus caros, minhas caras, façam contribuições ao canal. Pinguem Pix, pinguem Superchats. Faz tempo que eu faço sim, sempre os editoriais aqui, mas estava faltando eu fazer esse bate-papo com vocês. E a gente precisa esperançar. A gente precisa crescer. A gente precisa usar esse PowerPoint da Globo como um caminho da vitória do Lula. Esse é o editorial que eu queria entregar para vocês. Vamos fechar essas metas, gente? Temos apenas um membro no momento e R$20 de contribuição. Qualquer R$1, R$2, R$3 nos ajudam a manter esse trabalho. E isso a gente vai fazendo bem. Obrigado, Gabriel Suco. Eu vejo você na live da Lindy, né? Você normalmente não vem aqui de manhã. Bom dia, querido. Josué Botelho também está aqui com a gente. Ótimo comentário esse de você. Imagina, querido, faço de coração e faço isso para a gente unir toda a nossa comunidade. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês,
Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!